Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva e deixe o like. O mensageiro os fitou por um instante como se os ignorasse, mudou a direção do suposto rosto, parecendo estar olhando para além deles. Quando ele começou a andar passando por Kofu, o ex-soldado reuniu forças para acompanhar tal figura que parou ao lado de Dikanu, que ainda passava mal na presença da aura e fedor da morte. E antes de qualquer coisa, a força inexpugnável diante deles olhou para Ekaya desacordada, curvando a parte superior do corpo como se quisesse observar melhor ela, e assim que estendeu a mão, Dikanu deu um tapa, afastando a mão da figura, mesmo em meio aos vômitos, o que surpreendeu o mensageiro por um breve momento. O ser opressor tentou novamente estender a mão, e a cena se repetiu pelo menos 3 vezes consecutivas. Mas ao fim de 4 tentativas, a figura desistiu, quando sumiu como fumaça ao vento. No entanto, a mão direita de Dikanu estava se decompondo rapidamente. O que era aquilo? Perguntou Beatriz, depois de conseguir se levantar, uma jovem de 1,70 m loira com cabelos compridos presos em um rabo de cavalo, usando uma calça jeans castanha e uma blusa de algodão azul. Por que haviam tantos de Kishi? Questionou Ahmed, uma figura humanoide que parecia um mabeco de 1,50 m vestindo como se estivesse em um safari, era um dos arqueólogos. De Kishi não deviam habitar florestas densas, eles costumam ficar em matas abertas, o que os trouxe aqui? Aquilo era uma chituca. Respondeu Kaijoku ajudando um outro explorador a se levantar. Um dos mensageiros direto da morte. Meu avô sempre dizia que os mensageiros da morte não podiam interferir com os vivos sem serem invocados. Comentou Beatriz. E ele tentou levar Ekaya. Guardem suas perguntas e teorias assim que estivermos seguros. E rompeu Kofu, servindo de apoio para Dikanu. Faltam 100 metros para passar o portão sul de Pata. Ima tomou Ekaya das costas de Dikanu, enquanto o jovem moribundo recebia apoio do velho Kaijoku e Kofu. A travessia foi pacífica, e os 13 sobreviventes puderam chegar a um local seguro para descansar e cuidar dos ferimentos por enquanto. Dikanu sentou-se ao lado de Ekaya, com expressão pensativa encarando-a desacordada como se ela fosse abrir os olhos a qualquer momento. Kaijoku se aproximou e pousou uma pequena maleta de primeiros socorros junto ao jovem, e pegou o braço direito analisando o estado de decomposição. Por que fez algo tão imprudente? Indagou-lhe o velho vendo o avanço da degradação. Meu corpo se mexeu sozinho. Dikanu respondeu, esboçando um leve sorriso. E naquele momento eu não conseguia pensar em nada. Explicou ele. Porque se ela se for não há motivos para continuar. O choque a fez desmaiar, mas vai ficar bem. Afirmou o velho. Ao contrário de ti. Disse encarando Dikanu. Seu corpo está se degradando rapidamente. Quanto tempo eu tenho? Perguntou desviando seu olhar pela primeira vez desde que se sentou perto de Ekaya. 2 horas no máximo, se não eliminarmos as partes comprometidas. Sugeriu pesaroso. Não fará diferença. Respondeu firme. Já sinto que meus órgãos colapsaram um por um. Precisa de alguma coisa para a dor? Perguntou Kaijoku abrindo a maleta dos primeiros socorros. Não será necessário. Disse voltando o olhar para Ekaya, e esboçar novamente o leve sorriso. Por favor, não diga nada a ela sobre a Chituca querer levá-la, quando acordar. Eu entendo. Afirmou compadecido. É que ela se culparia se soubesse. Comentou Dikanu apagando o sorriso, deixando o rosto transpassar arrependimento e incapacidade de proteger Ekaya. Desde o dia em que a conheci na Academia Enza na cidade de Kukia, ela nunca aceitou estar em dívida com ninguém. Dikanu começou a divagar sobre memórias longínquas remetidas à sua adolescência insona. No porto de passageiros da cidade de Kukia, desembarcava um jovem simplório e esperançoso, vindo para intercâmbio entre a Academia Enza de Insona e a Academia Fênix, do Reino Vitória. Feito o desembarque, os recém-chegados foram conduzidos para suas cabines no trem expresso, onde o jovem Dikanu se deparou com uma jovem de aparência peculiar, e constrangido desviou o olhar quando a jovem o encarou. E vestia uns calções jeans azuis que permitia a exposição da sua longa cauda e uma blusa branca estampada com as escritas Just Do It. É falta de educação encarar pessoas diferentes. Disse ela voltando a atenção para o livro em sua mão. Entre o trem leva 40 minutos para chegar até Kukia, e não irás querer viajar de pé. Desculpa, me distraí com a blusa. Se explicou ele evitando o contato visual. Ela é da hora. Acresceu ao estender a mão direita. Eu sou o Dikanu. Por isso não se cala? Perguntou a jovem folheando o livro. Sempre ouço isso. Respondeu com um sorriso.
Mas a principal função da boca nos humanos, não é a comunicação? Haha, isso é sério? Gargalhou ela contorcida no assento oposto a de Canu. Tá bom, comer e beber também são importantes. Admitiu olhando para ela. Mas para um ser que tem como forma de comunicação principal as palavras, e vive em sociedade, a vocalização delas é importante. Talvez tenhas razão, mas ainda acho um nome estranho. Disse a jovem, estendendo a mão para cumprimentá-lo. Ecaia, me chamo Ecaia. Como as folhas da mudança do outono e primavera. Comentou ao responder o cumprimento dela. Quem lê sobre a queda de Unarretia no primeiro dia de ingressão ao campus? Não é pela guerra. Respondeu ela ao fechar o livro. É mais para saber sobre as histórias que não são contadas em nenhum livro. E que histórias são essas? Indagou mexendo em um painel digital na mesa entre eles. As que deixaram grandes lacunas no passado e nunca foram escritas. Ecaia respondeu com um largo sorriso. E serei eu que vai desvendar os segredos de Narrete e a verdade da Era de Cama. Então você é uma arqueóloga e escritora? Ele a questionou. Exato. Respondeu ela. E o que você faz? Eu sou biólogo em treinamento. Disse de Canu encarando-a, e vim para Sona para tirar licença de pesquisador. Quer ser meu e minha parceira e formar um grupo de exploração? Os dois disseram em simultâneo. Eu disse primeiro. Afirmou de Canu sorridente. Eu não faço parte de nenhum grupo que eu não seja líder. Retrucou ela emburrada. Eu acabei de propor uma parceria e não um contrato. Disse ele impaciente. Ok, parceiros então. Concordou ela. Como é possível fazer parceria com um estranho? Perguntou sorrindo. Esse é o poder da comunicação. Respondeu com um leve tom de sarcasmo, o que fez os dois explodirem em gargalhadas. Perto do portão oeste algumas horas antes, caminhava o silvicultor carregando seu machado apoiado no ombro esquerdo enquanto assobiava descontraidamente. Ele trajava uma calça cinza escura, botas cabedal, camisa de mangas compridas xadrez em vermelho e preto aberta mostrando uma t-shirt preta com desenhos de gatos brincando estampados em branco. Ele marcava algumas árvores com tinta spray, e fazendo apontamentos em um pequeno bloco de notas retirado de seu bolso. Enquanto fazia os registros das árvores, notou a mudança atmosférica envolto à floresta, a ausência dos animais, a falta de brilho em algumas plantas luminosas e o cheiro de vegetação queimando inundava o ambiente. Foi quando começou a ouvir explosões se aproximando. Em seguida, um projétil veio voando em sua direção, o que o obrigou a desviar, criando assim uma pequena cratera e uma nuvem de poeira. Quando se recompôs, estava cercado pelo que aparentava ser 2 esquadrões militares compostos por homens com escamas e armaduras aquáticas, enquanto os outros eram homens alados com armaduras douradas reluzentes. O silvicultor empunhou seu machado como se estivesse preparado para usá-lo em combate sem hesitar ou dar um passo para trás. Isto é uma violação do Pacto dos Três Reinos. Disse o silvicultor impaciente. Nenhum reino pode fazer incursões nesta floresta. Quem ousa interferir nos objetivos das grandes nações? Perguntou um dos homens alados que pairava na frente do silvicultor. O que um civil sem mana faz perto de Pata? A pergunta foi feita pelo homem que parecia ser o líder dos soldados com armaduras aquáticas. Por que Anjos e Aquaris estão violando o acordo? Indagou o homem de cabelos escuros e avermelhados. As respostas para tais perguntas se tornaram irrelevantes, pois o choro de uma criança começou a emanar da nuvem de poeira que se dissipou, revelando um ser com a parte superior do corpo de um homem, cabeça de serpente assim como a parte inferior, o mesmo segurava uma criança em seu braço esquerdo e uma lança em sua mão direita. Por que estão a atacar um golo? Perguntou se posicionando para atacar. É um crime sem perdão ferir o protetor das florestas. Assim que terminou a frase, um soldado alado disparou uma rajada de feixes dourados, que foram desviados com facilidade pelo silvicultor, que arremessou o machado a uma velocidade absurda que em um piscar de olhos cravou o machado no peito do atacante, o que o fez despencar de imediato. Os outros soldados, tanto Aquaris quanto Anjos, investiram em um ataque simultâneo conjurando variedades de técnicas elementais causando uma grande explosão, mas o homem que for atacado saiu da nuvem de fumaça apenas com parte do peito e da manga esquerda da camisola achadrezada rasgadas, exibindo tatuagem de um círculo com outro menor no centro que parecia uma íris, dentro de um enorme losango com um triângulo em cada uma das 4 pontas. Majestade! Chamou uma mulher alada, que parecia ter uma patente alta entre os soldados alados. De todos que podiam cruzar nosso caminho, um Kinganjanji é o pior cenário possível. Qual deles?
Perguntou o rei alado em sua armadura dourada. Nunca vi nenhum deles com cabelos vermelhos, sem falar que ele não tem mana no seu corpo. Rei Gabriel. Chamou-lhe o líder dos Aquaris. Não podemos nos dar ao luxo de falhar depois de chegar tão perto. Rei Anakin, faz ideia da gravidade da nossa situação? Indagou o rei alado. O plano permanece o mesmo, afirmou o rei Aquaris. Só precisamos nos livrar de um intruso, que finge ser um Kinganjanji. O rei Gabriel parecia ainda hesitar dada a situação que se encontrava, mas o choro da criança o fez descer com todos seus soldados até o chão, e desembainhando sua espada atacou o homem cercado por todos com uma estocada em direção ao peito, mas a lâmina foi desviada com facilidade com apenas 2 dedos, dando espaço para o silvicultor contra-atacar com um chute horizontal, que quebrou a armadura de um soldado alado que se pôs na frente. O homem diante dos 2 esquadrões parecia ter técnicas de alto nível em combates corpo a corpo, sendo que estava em desvantagem numérica ainda ganhava terreno, sem deixar ninguém chegar até a criança e Ongolo. Vendo a dificuldade para lidar com um único homem, Anakin conjurou um círculo debaixo dos pés do silvicultor, que logo se transformou em uma esfera de água que prendeu o intruso. A esfera flutuava na sua frente, enquanto o intruso permanecia imóvel no seu interior, símbolos rúnicos começaram a surgir no exterior da esfera, fazendo a água dentro dela escurecer criando uma esfera de obsidiana negra, que selou seus movimentos. Enquanto Anakin restringia os movimentos do intruso, Gabriel conjurou lanças douradas em volta da esfera, criando vários anéis de lanças douradas, que perfuraram o globo. Os soldados Aquaris investiram em um ataque mirando na criança desprotegida, mas foram jogados para longe por algum tipo de força invisível antes de chegar perto do bebê. As investidas foram intensificadas com a participação dos 2 reis e dos generais de cada lado, que sem êxito resolveram usar no bebê um selo de extração de mana, para que definhasse quando as suas reservas de mana terminassem. Posicionados formando um quadrado ao redor de Ongolo e do bebê, criou-se uma barreira em forma de cubo de mana em tonalidade roxa, e com runas que a cobriam. O corpo de Ongolo começou a perder a coloração devido à drenagem de mana, e sendo um ser inteiramente constituído por mana, seu corpo gradualmente se transformou em pó, deixando o bebê em um pequeno monte de cinzas. Atrás deles os soldados começaram a cair um por um, e o cheiro repugnante da morte se instalou em toda a área, e aqueles com uma fraca força espiritual sucumbiram diante do olhar mortal da Chituca. Os 2 generais ficaram na frente de seus reis preparados para atacar o novo intruso sem hesitação. Uriel, cuide dele, disse o rei alado à sua general, que em disparada desembainhou sua espada curta imbuída de mana fazendo um movimento horizontal em meia-lua na direção da Chituca. O ataque reduziu a pó tudo o que estava na sua frente com exceção da figura intrusa, que pareceu não ter sido afetado. Eric, sussurrou Anakin ao seu general. Sim, pai, respondeu o jovem Aquaris, que embora parecesse humano tinha guelras no pescoço e barbatanas na cabeça e orelhas. Ele media entre 1,95 a 2 metros. Eu cuido disso. Com a umidade ao redor, Eric conjurou uma variedade de armas e as lançou em direção a Chituca numa velocidade absurdamente rápida. No entanto, o mensageiro da morte não desviou e continuou sua caminhada. E toda a natureza se extinguiu a cada passo que dava em direção à criança. O colorido da floresta se tornou um cinza escuro naquela área, e além dos reis e generais, restavam apenas alguns soldados vivos. Ao observar que as técnicas normais não deram resultado, Eric moldou a mana natural em sua mão direita, criando uma lança de pura mana e arremessou fincando no peito da Chituca, que interrompeu seus passos para retirar a lança. Assim que arrancou a lança, estendeu a mão para a frente, e os corpos dos soldados que caíram começaram a se contorcer enquanto levantavam um por um. Com o dedo apontado para os esquadrões de Gabriel e Anakin, os mortos investiram em ataque sem hesitação contra seus velhos companheiros. Uriel e Eric ignoraram todos os mortos e foram direto para a Chituca, com suas armas revestidas de mana, sem se preocupar com o que está ao redor. Uriel foi pela direita, enquanto Eric foi pela esquerda, fazendo investidas horizontais, obrigando o intruso a saltar e chutar os 2 que foram jogados para longe. Essa foi por pouco, resmungou Uriel se levantando da pequena cratera feita ao aterrissar. Se não tivesse revestido meu corpo com mana estaria morta, disse olhando para seu braço esquerdo que estava quebrado. Do outro lado, Eric cambaleava até o intruso mesmo com parte de sua barriga arrancada, deixando um rastro de sangue que jorrava em areia escura, e concentrando um pouco de mana com a mão direita que cobria o ferimento, estancou sangramento no abdômen. É difícil destruir essa merda, murmurou Eric, acelerando os passos na direção do intruso. Mesmo com o braço quebrado, Uriel também voltou à carga trazendo os 2 reis para a luta, que já havia devastado quase tudo com exceção do cubo de aprisionamento e a esfera empalada.
Voltando um ano na vila de Dimatekenu, uma pequena localidade afastada situada a nordeste de Vitória, na fronteira com Sona, a dupla Ekaia e Dicanu já haviam conquistado o título de mestres exploradores, com sua própria equipe recuperando relíquias espalhadas pelo continente, o que fez sua fama crescer. Os museus e as academias sempre financiaram suas pesquisas, o que ajudava nas questões políticas quando exploravam em outros países. O que os levou até Dimatekenu, em exploração atrás das relíquias do Nizi Mutacalambo nas ruínas de Boté, mas nada além de um vaso antigo com runas em volta foi encontrado depois de longos meses de trabalho árduo, algo que deixou a jovem Ekaia muito inquieta, com a informação vinda de um cliente anônimo. Mas deixando de lado tal preocupação, o grupo estava reunido em um bar na rua principal de Dimatekenu, enquanto Dicanu assistia o cortejo de um casamento no estilo de uma pequena vila do interior, onde todos participam da festa por dias. Ele apreciava com um leve sorriso no rosto, enquanto segurava uma pequena caixa com a mão direita, e quando Ekaia se aproximou ele a guardou no bolso rapidamente. "O que faz aqui fora?" perguntou ela dando um leve empurrão com o ombro direito. "Só curtindo a vista", respondeu sem desviar o olhar. "Não é sempre que estamos em contato com a civilização, não uma que esteja morta. Nem lembro quando foi a última vez que participamos de uma festa." A voz de Ekaia embargou suavemente no final com melancolia. Mas não estamos aqui para festejar, temos que entregar o vaso para o cliente", disse recobrando a postura. De repente dentro do bar começou-se a ouvir tumultos, algumas pessoas saíram correndo desesperados. Ekaia e Dicanu entraram enquanto empurravam os clientes do bar que corriam em sua direção, e quando atravessaram a porta, bem no canto esquerdo oposto à entrada debaixo da mesa, viram a caixa onde guardavam o vaso brilhando intensamente em um tom azul claro, que ofuscava a visão a qualquer um. Quando uma grande explosão destruiu completamente quase todo o quarteirão, os jogou para o outro lado da rua e com destroços que voaram em todas as direções. Um pedregulho atingiu a igreja no fim da rua principal, o que a fez desmoronar durante a cerimônia de casamento, matando a maioria. Dicanu rastejou até Ekaia, que estava desacordada e se levantou atordoado ainda cambaleando para retirá-la dos escombros acima dela. Mas seu corpo paralisa. Quando ele vê o noivo sair com o corpo da noiva do entulho da igreja, sua roupa estava coberta de sangue, mas ainda assim ele parecia ileso, seus cabelos escuros encaracolados com pontas vermelhas, contrastava com sua pele castanha e o branco de seu smoking. E aonde estava o vaso abriu-se um portal do tamanho de um prédio de 2 andares, que começou a expelir monstros que atacavam mortalmente os habitantes. De forma imponente o noivo continuou caminhando em direção ao portal, raios caíam em toda a vila atingindo e desintegrando tudo à volta, e os monstros se curvaram diante dele. Quando ele desviou o olhar para Dicanu, que viu a frieza nos olhos escarlates brilhantes que intimida até o mais bravo dos guerreiros se os encarasse, a pilha de escombros que cobriam Ekaia foi reduzida a pó quando um raio caiu sobre eles. Dicanu foi lançado novamente alguns metros longe, e ao tentar se levantar para alcançá-la, viu seu corpo negar obediência enquanto contemplava Ekaia desmaiada e intacta a poucos metros, antes de ficar inconsciente. Assim que o noivo atravessou o portal, os monstros foram todos puxados para dentro antes de se fechar instantaneamente, sem deixar rastros. Ekaia e Dicanu acordaram no hospital em uma cidade vizinha dias depois, ainda em observação médica, quando um homem que usava uma máscara de palhaço adentrou no quarto de Ekaia. "Quem é você?" perguntou a jovem que acabará de acordar. "Você está em débito comigo", disse o homem se aproximando dela. "E não cumpriu o combinado, então vim negociar, já que o vaso de Matamba foi destruído." "O que você quer, Mike?" questionou assim que percebeu de quem se tratava. "Quanta hostilidade!" comentou Mike em tom sarcástico. "Acho que você vai amar esse trabalho", disse tirando um pergaminho da cartola. "O que é isto?" ela indagou novamente. "O bilhete para a jornada dos teus sonhos." O palhaço respondeu. "A permissão para explorar as ruínas de Narret na floresta dos Nizi." "Por que está me dando esse trabalho?" Ekaia perguntou com total desconfiança. "Nós não somos mercenários nem saqueadores." "Porque seu namorado tem a capacidade natural para encontrar as relíquias dos Minkizi." Mike afirmou com convicção. "E ele é indispensável para as encontrar." "Deixe-o fora disso", ordenou ela. "Ele não sabe nada sobre isso." "Sem ele você falhará", disse Mike com seriedade. "E a pirâmide não tolerará falhas novamente." O homem se dirigiu para o escuro do quarto e sumiu nas sombras, um pouco antes de Dicanu entrar no recinto. O jovem recém-chegado observou a preocupação estampada no rosto de Ekaia, que segurava e olhava para o pergaminho como se o mesmo pudesse falar. Foi então que ele se aproximou dela e sentou na berma da cama.
Isso é da academia? Dicanu perguntou esperando a confirmação. Qual é o novo destino? Narrete. Ekaya respondeu de forma direta e firme. E você está fora. O que disse? Perguntou confuso. Acho que não percebi direito. Você está fora do grupo a partir de agora. Disse ela desviando o olhar. Você não pode me expulsar do grupo porque somos sócios. Retrucou furioso. E eu sei que as pessoas que nos contrataram estão ameaçando você.